Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano, tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim, professor David aqui. Vamos dar início a mais uma aula de português, a nossa primeira e última aula da semana, né? Essa semana, como vocês viram aí, nós tivemos esse feriado, né? Então, a nossa aula hoje, ela será um pouquinho aí de tudinho, né? Um pouquinho de produção, um pouquinho de gramática, beleza? A gente vai trabalhar aí algumas características do gênero textual, o artigo de opinião, que foi o gênero que nós estávamos estudando na semana passada, tá bom? Vamos dar continuidade aí, a gente fez algumas atividades do livro, e falamos um pouco acerca das características desse gênero, que no caso aí, como é um artigo de opinião, a gente tem características similares às características da redação, né? Então, nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre isso, vamos falar aí sobre como esse gênero ele é importante e também vamos fazer uma análise. Como assim uma análise, professor? Eu tenho alguns textos aqui, alguns artigos de opiniões aqui. A gente vai pegar esses artigos e vamos fazer uma análise deles. Ou seja, vamos analisar as suas características, tá bom? Analisar as características desse gênero. Vamos pegar aqui todas as características que eu mencionei para vocês e vamos colocá-las aqui em pauta, tá bom? Para que a gente possa fazer aí essa análise de todas as características e encontrar tudo que a gente falou na última aula, beleza? Basicamente, as características foram as seguintes. O uso de tons pessoais na escrita, a gente percebe que, por ser um artigo de opinião pessoal, nós podemos utilizar aí a primeira ou a terceira pessoa do singular, tá bom? Podemos utilizar aí argumentos pessoais. A estrutura é a mesma que a da redação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Podemos também aí apresentar fatos e é importante que vocês apresentem dados, tá? Dados e estatísticas para complementar o argumento de vocês, tá bom? As estatísticas elas são extremamente importantes para complementar esse fato, esse argumento, tá bom? Porque no artigo de opinião, quando você fala alguma coisa, aquilo que você falar, mesmo que seja sua opinião pessoal, ela precisa ter um fundamento, precisa ter uma base. Você não pode simplesmente falar e simplesmente falei. Não, não é assim. Precisa de um complemento, precisa de uma base, tá bom? Então, se eu digo, por exemplo, eu acredito em Deus, eu acredito que Deus existe, a existência dele é verdadeira. Eu preciso de, pelo menos, aí, argumentos que vão comprovar, vão fundamentar a minha afirmação. Ao contrário, é apenas uma afirmação. Ou seja, sem sentido nenhum. Aí eu simplesmente chegar e dizer, eu acredito em Deus. Tá, mas quais são os argumentos? Qual é a minha base para essa minha crença? Em que eu estou me baseando quando eu venho trazer aí esse argumento? Tá? Então eu tenho que ter aí pelo menos uma base, mesmo que não seja científica, mas eu preciso ter alguma comprovação acerca daquilo, tá bom? Então, esse é o artigo de opinião. Eu vou pedir aí, pessoal, que vocês peguem seus livros de gêneros. Não, hoje, na verdade, não vamos utilizar o livro, vamos utilizar apenas um texto aqui. E se der tempo, pessoal, a gente vai ver também alguns conteúdos de gramática. Por quê? Como vocês sabem, essa semana é feriado, e por ser feriado, a gente tem 2 feriados aí, e na segunda-feira também não tivemos aula por causa da sanitização da escola. Então a gente não teve 2 aulas, tá bom? Essa seria a aula de gênero. Então nesse caso sempre vai acontecer. Se der tempo, aqui a gente finalizar essa análise a tempo, a gente vai passar para a parte de gramática e vai ver um pouco de gramática também, tá bom? Então, vamos lá, colocar nosso cabeçalho aqui.
Então, pessoal, temos aí o artigo de opinião, beleza? Eu estou com alguns textos aqui e a gente vai aí pegar alguns exemplos de artigo de opinião e fazemos aqui algumas análises, tá? Então, aí, exemplos de artigo de opinião que apresenta o ponto de vista de quem o escreve. Tá? Então, todo artigo de opinião apresenta o ponto de vista, que é a opinião, de quem o escreve. Neste exemplo, altos funcionários africanos da Organização das Nações Unidas, a ONU, assinam um artigo com duras críticas à violência policial contra populações negras. Título: Protestos Black Lives Matter e outras manifestações contra o racismo sistêmico e a brutalidade policial. Tema: racismo e violência policial. Vamos lá. Como líderes africanos das Nações Unidas, as últimas semanas de protestos pelo assassinato de George Floyd sob custódia policial deixaram-nos indignados com a injustiça da prática do racismo que continua difundida em nosso país anfitrião e em todo o mundo. Jamais haverá palavras para descrever o profundo trauma e o sofrimento intergeracional que resultaram da injustiça racial perpetrada ao longo dos séculos, particularmente contra pessoas de ascendência africana. Apenas condenar expressões e atos de racismo não é suficiente. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que precisamos alçar a voz contra todas as expressões de racismo e casos de comportamento racista. Após o assassinato do senhor George Floyd, o grito Black Lives Matter, vidas de pessoas negras importam, que ecoou nos Estados Unidos e em todo o mundo, é mais do que um slogan. Realmente, eles não são apenas importantes, mas são essenciais para o cumprimento de nossa dignidade humana. Tá bom? Aí a gente tem aí um trecho do artigo, né, de opinião assinado por vários altos funcionários africanos da Organização das Nações Unidas, tá bom? Da ONU, né, das Nações Unidas. Muito bem, vamos analisar esse texto aqui. Vamos tentar encontrar aqui algumas partes que falam, que destacam as características desse gênero, tá bom? Aí a gente tem aí, como líderes africanos das Nações Unidas, a última semana de protestos, pronto. A gente já percebe aí como líderes, você já fazendo referência a ele mesmo, né? Como líderes africanos nas Nações Unidas. Ele já começa aí a fazer referência a si mesmo, como líder africano. Então, jamais haverá palavras para descrever o profundo trauma e o sofrimento intergeracional que resulta da injustiça racial perpetrada ao longo dos séculos, particularmente contra pessoas de ascendência africana. Apenas condenar as expressões e atos de racismo não é suficiente. Pronto, ele já começa aí, pessoal, a trazer ponderações pessoais. Como vocês podem perceber aí, quando ele fala aí, ó, apenas jamais haverá palavras, perdão, apenas condenar expressões e atos de racismo não é suficiente. A gente já consegue perceber que ele já traz aí um tom mais pessoal, tá? Ou seja, ele já começa a utilizar aí seus próprios argumentos. Ele afirma que condenar expressões e atos de racismo não é suficiente. Isso é uma opinião pessoal, é uma opinião do artista. Ele acredita que essa condenação dessas expressões não é o suficiente para inibir, né, essa ação de racismo no país, tá bom? O mundo todo, na realidade, né? Pronto. Outro traço pessoal aqui, ó. Realmente, eles não são apenas importantes, mas são essenciais para o cumprimento da nossa dignidade humana comum. Então, a gente já consegue perceber aí outro exemplo onde ele utiliza aí traços mais pessoais no texto. Tá bom? Então, muito bem. Vamos ver outro aqui agora. Bom. Aí a gente tem aqui
aqui agora, pessoal, exemplos de artigo de opinião escrito em primeira pessoa. O que a gente viu ali não fazia referência a ele na primeira pessoa de singular, na forma subjetiva, mas através das várias explicações a gente consegue perceber que o autor do texto ele utiliza argumentos pessoais aí, tá bom? Aí a gente tem aqui, ó, cadê? De opinião na primeira pessoa, pronto. A educação em tempos de Covid-19. Tema: educação em pandemia. Possivelmente, aqui no Brasil, a melhor solução para os alunos das redes públicas de ensino consistirá no uso de conteúdos transmitidos por meio dos celulares com internet. Exemplo dessa situação vem do estado de São Paulo, no qual a Secretaria de Educação negocia com as operadoras o patrocínio para bancar a conexão de Wi-Fi dos alunos que tenham ao menos um smartphone. Esse período vai exigir dos gestores que pensem fora da caixa. Do meu ponto de vista, essa será a oportunidade para repensar o papel da escola e dos pais na vida escolar dos estudantes. Os pais, sobrecarregados pelos diferentes afazeres, estão cada vez mais terceirizando para a escola o seu dever de educar, na contramão do que apregou ao artigo 205 da Constituição Federal de 1988, que afirma que educar é um dever do Estado e das famílias. Em uma de suas homilhas, o Papa Francisco afirmou, em um tom preocupado, chegou a hora dos pais e as mães voltarem do seu exílio e recuperarem a sua função educativa. Oremos para que o Senhor conceda aos pais essa graça, a de não se autoexilarem da educação dos filhos. Outro aspecto que podemos tirar como lição é preciso estudar como usar as novas tecnologias em harmonia com as aulas presenciais e como estabelecer um equilíbrio entre o ensino presencial e o ensino virtual. Hoje, enfrentamos em nosso país árdua discussão sobre o uso do ensino mediado por tecnologias. Talvez esse período nos ensine que ambas as modalidades podem conviver em harmonia em prol de um projeto pedagógico que atenda às necessidades de uma educação voltada para o século XXI. O não enfrentamento da questão talvez nos remeta à situação atual no que se refere às enormes desigualdades de acesso entre escolas públicas e escolas particulares. Muito bem. Agora, pessoal, a gente vai fazer uma análise aqui de alguns pontos pessoais que, para nos ajudar, já foi até destacado aqui, tá bom? Ó, a gente consegue perceber, primeiramente, no meu ponto de vista, ele utiliza aí um pronome possessivo na primeira pessoa, ou seja, indicando que é o ponto de vista dele, tá bom? É o ponto de vista dele, no meu ponto de vista. Essa será a oportunidade para repensar o papel da escola. Além dessa parte aqui, pessoal, ele também utiliza a primeira pessoa do plural. Podemos tirar, ou seja, quando ele fala podemos tirar, outro aspecto que podemos tirar, ele está se referindo a ele, mas outras pessoas. Tá? Então, ele se inclui aí, ele se coloca nesse contexto, tá bom? Aqui também, ó, enfrentamos em nosso país. Então, ele está se colocando na primeira pessoa. Então, o texto, quando ele é redigido na primeira pessoa, nem sempre vai ter o eu, mas às vezes aí vai ter também os verbos no plural, na primeira pessoa do plural, que também indicam que está na primeira pessoa, tá bom? Então, a gente já viu mais alguns outros exemplos aqui. Pronto. Agora eu vou mandar um texto para vocês aqui, eu vou querer que vocês tentem fazer essa análise, beleza? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Eu vou dar 2 minutinhos para que vocês possam analisar todo esse texto aqui, tá bom?
e também encontrar todas as partes que fazem menção aí à primeira pessoa do singular. Bom, além disso, a gente vai também procurar agora argumentos, porque como eu falei, pessoal, apenas a opinião de vocês em um texto, em um artigo de opinião, não é suficiente. É necessário que vocês tenham também, que vocês apresentem também, argumentos para comprovar os pontos de vocês. Beleza? Então aí, eu vou dar 2 minutos para vocês lerem esse texto e encontrarem essas 2 características. A primeira, encontrar onde o autor ele se mostra inserido nesse texto, onde é que a gente consegue perceber a sua própria opinião. E a segunda característica, onde a gente consegue encontrar aí um argumento para justificar o ponto de vista do autor, tá bom? Eu vou dar 2 minutos aí para vocês fazerem essa atividade. Pronto, pessoal, vamos lá. Esse tipo de violência tem acontecido muito em ambiente escolar. Há versões modernas, como cyberbullying, que são agressões de internet ou celular. Reprimi-lo, como a escola e a justiça tentam fazer, terá pouca chance de provocar uma transformação. Na verdade, a repressão impede uma mudança efetiva. Apesar desses atos serem frequentes, pouco espaço tem existido nas escolas para reflexão, havendo apenas ações repressivas quando eles vêm à tona. Ora, o ser humano tem um lado agressivo, negá-lo ou colocá-lo no fundo de um poço não impedirá sua manifestação. Pelo contrário, poderá dar-lhe forças. As ações escolares para combater o bullying devem ser no sentido de preveni-lo, onde mais que seguir uma conduta, o aluno possa dar sentido a ela. Considerando assim, o outro parte do mundo. Quando algo é questionado e pensado, propicia a tomada de consciência de sua dimensão e importância. O outro poderá ser visto como alguém também tem sentimentos. Um trabalho nesse sentido deve fazer parte do dia a dia da escola e envolver a família dos alunos. Muito do que somos e como nos expressamos tem sua origem lá. É necessário que ambos ajudem os jovens a se construir como pessoas, não só no que aprendem, mas como agem. A gente já consegue perceber a primeira característica aqui, muito do que somos. Aí nós já tem aí a característica da primeira pessoa, muito do que somos, tá bom? Então já conseguimos encontrar a primeira característica. Agora a gente vai encontrar os argumentos que ele utiliza aí para justificar o que ele acabou de dizer. A gente tem aí, esse tipo de violência, conseguimos no ambiente escolar, a versão moderna, reprimi-lo como a escola e a justiça tentaram fazer, terá pouca chance de provocar uma transformação. Na verdade, a repressão impede uma mudança efetiva. Então, aqui ele apresenta a opinião dele, que a repreensão, reprimir o menino, como a escola e a justiça tentaram fazer, não terá pouca chance de provocar uma transformação. Ou seja, é quase que impossível que o aluno, depois de ser reprimido por praticar isso, ele venha a melhorar. Até porque essa atitude dele está ligada a outro comportamento, que ele explica aqui, Apesar desses atos serem frequentes, pouco espaço tem existido nas escolas para reflexão, havendo apenas ações repressivas quando eles vêm à tona.
Ora, o ser humano tem um lado agressivo, negá-lo ou colocá-lo no fundo de um poço não impedirá sua manifestação. Então, a gente já começa a perceber aqui, ó, a defesa do seu argumento. Ele acredita que reprimir não é suficiente para parar o comportamento do aluno, melhorar o comportamento do aluno. Mas aí ele não fica só nessas palavras, ele começa a argumentar para com isso. O argumento dele foi o seguinte, que o humano ele tem esse lado agressivo, tá bom? E quando a gente tenta negar, ou esconder esse lado, ou escantear esse lado, a gente não está trazendo, na verdade, uma melhora. O que a gente, na verdade, está fazendo aí é apenas reprimindo temporariamente. Isso não vai causar uma mudança, tá bom? Na atitude do aluno, da pessoa. Isso podendo até muitas vezes acabar... podendo até muitas vezes acabar piorando a situação do aluno, da pessoa, pois após ser reprimido, ele vai se sentir ali um pouco constrangido e até mesmo revoltado com a situação. Sem entender, ele vai continuar mesmo as mesmas atitudes. Pronto. As ações escolares para combater o bullying devem ser no sentido de preveni-lo, onde mais que seguir uma conduta, o aluno possa dar sentido a ela, considerando a si ou outra parte do mundo. Quando algo é questionado e pensado, propicia a tomada de consciência de sua dimensão e importância. O outro poderá ser visto como alguém que também tem sentimentos. Então, a gente já percebe aí que ele apresenta um argumento para complementar aquilo que foi dito. Um trabalho nesse sentido deve fazer parte do dia a dia de uma escola e envolver a família dos alunos. Muito do que somos, como nos expressamos, tem sua origem lá. É necessário que ambos ajudem os jovens a se construir como pessoas, não só no que aprendem, mas também como agem. Então, ele apresenta vários argumentos aí para defender, fundamentos para defender o seu argumento, que basicamente reprimir não é a solução, mas sim ajudar o aluno a entender aquele sentimento dele, tá bom? Pronto, pessoal. Fizemos uma análise bem rápida aqui sobre o artigo de opinião, vimos que não é simplesmente dar sua opinião e ficou por isso mesmo, tem todo um conteúdo, tem toda uma proposta por trás, tem todo um processo por trás dessa elaboração do artigo de opinião, né? E aí a gente viu, finalizamos por aqui. Na próxima aula a gente vai fazer mais algumas atividades sobre o artigo de opinião e vamos ter também uma proposta textual sobre um artigo de opinião. Com um tema bem polêmico, eu vou colocar, eu quero saber como é que está aí essa capacidade dissertativa de vocês, se vocês estão conseguindo argumentar, né, seguindo todas essas orientações passadas, que é a orientação aí do quê? A respeito, né, a opinião, a apresentação de dados, fundamentos, esse tipo de coisa, tá bom? A gente vai ver isso aí na nossa próxima aula, beleza, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição de vocês no Eclaser. Eu desejo para vocês aí um ótimo feriado, um ótimo final de semana, bom descanso, e na próxima aula a gente continua com mais algumas atividades aqui sobre isso, beleza? Como nós tivemos essa aula de gramática e de tradução, na próxima aula a gente vai dar uma ênfase maior nessas duas disciplinas, tá bom? Então fiquem com Deus. Vou deixar aqui, caso vocês queiram fazer alguma anotação no caderno de vocês, e em seguida eu vou finalizar a aula. Ok, gente? Bom feriado, bom descanso, e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, pessoal.